Mas assim, existe essa questão, a gente não faz gênios há muito tempo. Estou dizendo mundiais, né? É? A gente tem no Brasil, o Nicoleles é muito mais respeitado fora do Brasil do que aqui, né? Muito mais respeitado. Na China ele é recebido como celebridade. Caramba. As crianças na China falam, você é o cara do chute, porque lá se transmitiu o chute, não se transmitiu A chegada da televisão. Porque, claro, é uma inversão total, né? Exatamente, no nosso país. Mas a gente tá perdido. Eu não tô falando só do país, não tô falando só do país, tô falando o ser humano. Não sei, mas Você por não acha que a gente exemplo... tá perdido num mar de informação, de possibilidades? Eu posso abrir o Tinder e posso... antigamente eu tinha poucas opções, hoje eu tenho todas as possibilidades. Assistir um filme não é uma tortura hoje em dia? Como que eu vou escolher um filme? E as séries? E as séries que você fica preso naquele troço? Nossa! Né? Às vezes você perde 2 horas escolhendo o filme e não assistiu nada. E não assiste nada. É tanta possibilidade que isso confunde o cérebro. Antigamente você chegava num lugar... É isso ou aquilo. Tem macarrão e tem não sei o quê. O que você quer? É isso. É massa ou carne? Aí você abre o iFood... Cara... Exatamente. Minha mulher fala, o que a gente vai comer? Eu falo, não sei. Exatamente. Nós temos um excesso de opção. É um excesso de opção. E a natureza não é assim. Mas e o cérebro? O que acontece quando você tem muita opção? Não sei se o Entra em confusão. pra isso. Entra em confusão, porque a gente nunca viveu isso. O cérebro é preparado para escassez. Para sobrevivência. Lutar ou correr. Se esconder ou não sei o quê. Exatamente. A gente, então é muita opção. Na teoria, claro, a gente tá falando da gente viver no mundo civilizado e tal, claro. Estamos falando das pessoas que estão ainda nessa coisa de sobrevivência. Até depois eu queria falar a mente que acontece numa situação de guerra. Mas a gente, quando não tem esse perigo constante e muito imediato, o nosso cérebro começa a imaginar mais coisas, a criar mais coisas, ou ele fica preguiçoso? É bom ou é mal? Essa iminência da morte te fazia também transformar mais rápido? Com certeza. Criava um senso de urgência que a gente perdeu. Né? A gente perdeu. Eu posso fazer amanhã. Tudo a gente procrastina. Não, depois. Eu vou achar a mulher como da se a vida... Eu vou casar, um dia eu acho a mulher da minha vida, porque, putz, tem muita opção. Não, mas se você fizer isso porque você está tocando a tua vida e fazendo um super projeto, ok, ela vai aparecer no caminho. Agora, se você faz isso esperando que ela apareça mesmo... Ou como uma experiência de ficar testando até achar a melhor, né? Isso não existe. Essa não é a melhor jujuba. Eu vou experimentar outra até achar. E nunca tá satisfeito. Isso criou seres insatisfeitos cada vez mais, porque você deu demais. O ser humano viveu sempre na escassez. Né? Nós somos animais da escassez. A guerra vem das disputas de escassez. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu vejo uma coisa. Por exemplo, toda bolha de sofomania, né? Que é essa coisa das pessoas se acharem o máximo porque estão sempre nos camarotes. Sofomania Sofomania é os idiotas que se acham maravilhosos, inteligentíssimos, interessantes, interessantíssimos. Então o cara vai a todas as festas. Uma pessoa que devia estar estudando isso. Eu pensei isso não está aqui. Paquito, ele sofre. A gente não sabia qual era o nome. Sofomania. Marca isso daí. Né? É aquele idiota que se acha o cara, o gênio, a última né? bolacha do pacote. Interessantíssimo, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso tem uma bolha. A imbecilidade humana tem uma bolha. Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca tinha feito podcast, eu fiz o primeiro com você. É verdade. Nunca tinha feito, que eu falava assim, eu sou do tempo que eu fazia Jô, Marília Gabriela, Ana Maria Braga, mudou, né? Sem Censura. Rodava os programas. Tanto que eu vim aqui a primeira vez, eu me lembro que eu cheguei aqui cedo e falei pro Lene, quando for 8h30, você me pede um táxi? Né? Porque aí o Lene televisão falou é assim, né? uma hora e meia, né? Tipo assim, com educação, né? Aí ele falou... 8h30? Eu falei, porque eu combinei com os amigos pra jantar. Aí ele falou, você só vai sair daqui umas 2h30 depois, 9h30, 10 horas. Eu falei, o quê? Aí eu olhei pro Lene e falei, Lene, isso não cansa as pessoas? Aí ele falou, não. E você viu que as pessoas acharam que a gente ainda podia ter durado mais, né? E eu falei pra você, eu sinto que eu vou perturbar as pessoas, coitadinhas, né? Enjoa.
E aí, depois que eu fui vendo o movimento do podcast, é um movimento muito interessante. As pessoas estão cansando da superficialidade. Não, é um contrassenso, né? Mas é lindo. Mas por que você acha que está acontecendo? Porque enjoou o outro modelo? Eu acho que o outro modelo te dava informações, assim, rarefeitas. Sensacionalistas. É o prazer imediato e rápido. É o prazer imediato e rápido, mas não constitui o ser humano. Exato. Não dá alicerce. Eu acho que a gente é feito não vai para relações duradouras, para amizades duradouras, para conteúdos interessantes. É isso. A gente não faz muito tempo, a gente estava em volta da fogueira, passando a noite conversando, trocando E isso trouxe a gente aqui. E isso trouxe a gente aqui. Exatamente. Né? Foi isso que trouxe a gente aqui. Essa união, essa reflexão, essa conexão de cérebros que viviam ali. Tipo, o que nós vamos fazer amanhã? E a pandemia também, eu acho que acelerou isso. De falar, meu Deus, eu não posso viver separado dos outros. Exatamente. Porque a sensação era que a gente era... Então você vê, o podcast é um contrassenso. Num mundo que está ficando cada vez mais rápido, mais descartável. Exato. Aí o que aconteceu? Vocês começam um podcast que tem 2 horas, 3 horas de duração. E as pessoas falam, ninguém vai ver. Aí vocês fizeram a coisa genial, que é criar cortes. Que o cara vai lá, vê, assiste um pedaço, aí ele acha interessante. Quero ver mais. Quero ver mais. Quando ele vai ver, ele vê aquilo tudo, como ele vê um seriado. Olha que genial. Né? E sem ser uma coisa programada para fazer dependência, porque o seriado ele acaba com gancho. Com gancho, que teu cérebro fica aqui, eu quero mais, quero mais. É quase a Aurora, me dá mais suco de laranja, me dá mais suco de laranja. E aquela barrinha terminando, Exatamente. Né? Então, assim, e é muita gente jovem que vê podcast. Eu fiquei chocada. Não é, porque a gente poderia imaginar que só os mais velhos, não. O pessoal que tem paciência, não é. Não, eu fui um casamento, vi uma menina de 15 anos. Tipo assim, eu adorei conhecer você no podcast. Olha Nossa, eu sou sua fã, posso tirar uma foto? Gente, eu sou da geração que as velhinhas me param, né? Que vira o Jô Soares! Nossa, que legal! Exatamente! Então, eu achei aquilo muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, olha só, tem alguma coisa diferente. Tá acontecendo um movimento diferente. Mas tudo bem, vamos extrapolar isso para outras coisas. Você acha que a gente pode também estar indo os relacionamentos para voltar a ler textos, o livro, porque tem menos gente lendo o livro, né? Muito menos gente lendo, mas o livro estava previsto para acabar. E não acabou. É verdade. Olha que interessante. O que está acontecendo é que as coisas assim, está convivendo o livro, está convivendo o podcast, está convivendo... Gente que não lia, aí num podcast é citado um livro, ele vai e começa a ler. Nossa, o que teve de gente com capa do seu livro falando assim, ó, assisti o podcast, estou lendo no tal livro... Entendeu? Então, assim, isso me dá uma esperança. Tudo é você fomentar curiosidade na pessoa, né? É fazer do jeito certo. Porque, assim... Não é falar, lê esse livro, não é assim, né? Não. Forçar. E ciência não é tipo assim, senta aí, vamos decorar o pi. Eu detestava o tal do pi. 3,1417, tá aí daí que eu quero saber esse pi. Por que eu Por que esse pi? Né? Aí um professor meu um dia falou assim, não, Bia, mas se você um dia estiver em Marte e não souber falar a língua do marciano... Pi lá vai ser 3,1417. Eu falei, tá aí. Tá aí. Qual a chance, né? Entendeu? Falou, Elon Musk. Hoje, eu já, por exemplo, hoje eu vejo geometria e me encanto. Porque quando você vê geometria, você vê a natureza desenhada. De alguma maneira, eu chamo Deus do designer do universo. O cara é um puta designer. Exato. Aí você vai ver uma flor, você vê literalmente, quando a flor se abre, tem exatamente um clitóris e uma vagina. Isso é geometria. É um pensamento usado em vários formatos, com várias funções. É como se, não sei como, o criador de tudo... Ele tem um desenho básico. Entendi. E as formas geométricas dizem tudo. Eu detestava a geometria, hoje eu adoro. Hoje eu olho tudo e falo, gente, isso aqui é igual aquilo ali, que é igual esse padrão se repete. Existem padrões. Por exemplo, aquele padrão do... que é o... Como chama? Que tem não é no vulcão, é no... Sei, várias plantas seguem isso. Dá uma olhada aí, sempre esse movimento.
rotatório. Quando faz isso, um vulcão, ou não é vulcão, é aqueles coisinhas que rodam. Redemoinho. Será que é o Fibonacci? Exato. Fibonacci. Fibonacci é de frigorífico. Fibonacci. Então, assim, quando você vai ver, que repete, tem uma lógica. Cara, tem uma lógica. Aí você entende por que aquelas civilizações no Egito, como é que faziam aquelas troços lá, cara? Não tem muita Eles tiveram acesso a conhecimentos. É claro, destruíram tudo, né? O Talibã chegou no Iraque e arrebentou com a história da humanidade. Né? É tão pecaminoso isso. E a coisa mais interessante no ser humano, que o ser humano é o único animal que mata o seu próprio dentro da espécie. Um leão mata outro por uma disputa de território ou por uma questão lá. Mas assim, nós matamos por prazer. Nós matamos... Nenhum animal mata por prazer. Prazer, não. Mata ou por disputa de território ou por fome. Por exemplo, um leão, um tigre, ele vai matar um veado, né? Porque ele tá com fome, ele tem que comer. Ele não chega tipo assim, eu vou ferrar com ele. Tava cancelando uma onça, coitada, porque ela tava comendo um outro animal. Cancelando uma onça. Gente, ele faz aquilo por instinto. Não é mal ou bom, né? Não, é uma necessidade. Como o urso também, ele tem que comer muito, porque ele hiberna não sei quantos meses. Então ele vai pegar a foca, sabe? Não é por maldade. Nós não. A gente pode destruir a humanidade, os outros homens, mas também somos os únicos que podemos salvar. Olha que loucura. Os animais em extinção. Inclusive nós. Por exemplo, o mesmo homem que mata é o mesmo homem que pode salvar. Resgata, Exato. Isso é uma loucura. Então, assim, quem vai dominar o mundo? Quem dominar a mente. Agora, pro bem ou pro mal? Exato. Né? Que tudo isso... Não, porque a gente, esse lance de dominar a mente é muito real o que você tá falando, né? Tá cada vez mais difícil ter foco, tá cada vez mais difícil de você entender que sua vida é boa e não ruim, porque os estímulos são tantos que você não consegue mais... Tá, eu tô feliz ou triste hoje? Às vezes você tem que falar, eu tô bem. Não é? Exatamente. Você fica confuso, fala, não, hoje eu tô bem, por que eu tô com essa... foi por uma coisinha te chateou. De nada, e você tem que ficar toda hora controlando sua cabeça pra entender que você tá bem, né? Exatamente. E eu não me lembro disso quando era mais novo, porque as coisas demoravam pra acontecer. Nossa, né? Uma geração mudava a média era de 20 anos, hoje uma geração muda de 5 a 10 anos. E o que você acha essa coisa de você não ter um emprego garantido ou uma função garantida? Como é isso na cabeça das pessoas? Porque meu pai sabia que ele ia ficar décadas trabalhando no mesmo emprego. Hoje eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a um ano. Isso é bom ou ruim? Eu acho muito interessante, assim, porque a gente começa a lidar com uma maior realidade da vida, né? Que a gente não controla nada. Não controla. E que a vida é uma grande instabilidade. E talvez ser feliz é surfar nessa instabilidade com uma certeza de que tudo passa. Né? Eu sempre, toda vez que tem uma situação ruim, vai passar. Quem contou uma história maravilhosa aqui, um sábio, alguma coisa, que tinha um papelzinho que estava guardado e alguém falou para ele, quando você estiver no seu pior dia, abre essa caixa e lê. E quando você estiver no seu... É um rei, né? É a história de um rei. Isso também vai passar. Isso também vai passar. É fabuloso. Cara, é fabuloso. É fabuloso. O pior dia morreu o filho, não sei o que, ele abriu a caixa e estava escrito... Isso vai passar. Isso vai passar. E aí ele guardou lá, e o dia que ele estava feliz, o reino, tudo dando certo... Isso também vai passar. Por isso, né? Porque somos parte da natureza. Você vê o mar o tempo todo calmo? Não. Você vê... A maré vem, volta, destrói, a lua troca, a tempestade cai, o sol volta. Então, nós também somos assim. Apesar da gente achar, dominamos a natureza e nada acontecerá. É o controle da cabeça de entender isso. Que a gente é parte dessa natureza. Se a gente é parte, vai acontecer maré alta, maré baixa. É tão difícil, né? É difícil, mas é a coisa mais real que tem. Então, assim, se você entende isso, fica muito mais fácil para passar pela vida e fica muito mais fácil se reinventar. Mas pra gente que é mais velho, é muito fácil. Agora, para um adolescente,
pra ele qualquer coisa é a pior coisa do mundo, né? Eu lembro quando eu era adolescente, era aquele sofrimento. Hoje ainda acho que é pior, porque os adolescentes hoje estão num padrão, mas eles têm que alcançar. é um sarrafo muito alto. Antes você competia com, é um sarrafo com 40 muito pessoas. alto. Hoje em dia você está competindo com o mundo inteiro. Não, e a mentalidade, assim, o meu amigo da escola é meu inimigo no processo competitivo. E, na realidade, o boom humano, assim, de evolução foi quando a gente colaborou uns com os outros. A vacina! A gente não a vacina do Eu lembro, Covid. assim, quando eu era moleque, a gente não se via como competidor. Era tudo uma mesma turma, tava todo mundo junto, para bem e para mal. Hoje não, hoje você tem os grupinhos, né? Você tem aquele grupo popular, tem o popular, tem o dos nerds, tem o dos esquisitos. Cara, é terrível. Mas sempre teve grupos, né? A gente sempre teve grupos, mas era diferente, eu acho. Era diferente. Né? Não separava, né? Não era tão assim. Hoje é uma coisa tão padronizada. Eu era do grupo médio. Por exemplo, eu tinha assim umas nerds, 5 amigas, que a gente era mais pra nerd. CDF, mas, né? Mas a gente se dava com todo mundo. Então, mas por outro lado, eu era do grupo do pessoal que jogava bola, do pessoal que se enturmava, porque jogava bola. E ao mesmo tempo era o cara que era o nerd que estudava. Então, assim, os grupos se misturavam. Eu conseguia. Né? E a gente, eu me lembro que a gente tinha muita facilidade dessa coisa da cola. Era uma coisa que a gente estudava porque estudava, né? Tudo